e amém. Eu quero cantar um hino com vocês, uma música, um cântico, que fala sobre a fidelidade de Deus pelo playback. Ele vai colocar o playback ali e nós vamos lembrar desse cântico. A tua fidelidade é grande. Essa turma aí do Resgatação vai lembrar dele. Vocês vão se lembrar. Grande, grande é a tua fidelidade. Vamos todos cantar? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Ele vem nos socorrer nas noites de Emaús. Louvado seja Deus. Tua fidelidade é grande. Aumente o som. A tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Diga, grande é tua fidelidade. A subir o tom. Tua fidelidade é grande. Louve a Deus. A tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade, louve a Deus, é grande. Que Deus te dê um manto de louvor. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu. Diga, bendito Deus. Grande, grande, grande. Grande é a tua fidelidade. Vai, coral, me ajuda. Vamos todos, um manto de louvor. A tua fidelidade é grande, Ele é fiel. A tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, Deus. Bendito Deus. Diga aqui, diga. Grande é tua fidelidade. Vai, igreja. Tua fidelidade é grande, ó Espírito Santo de Deus. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Ele é fiel, aleluia. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Terminando. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 36 a 47.
assim a palavra de Deus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, e que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes, entristeceram-se-lhes, apertaram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora? Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, então recebereis a dádiva, o presente, o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão e perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. E em cada alma deles havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, a partir do pão, de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aí. Deixa no jeito aí que eu vou precisar retornar a alguns versos. Queridos irmãos, uma das coisas mais extraordinárias que aconteceu no Novo Testamento foi, sem dúvida, o cumprimento da promessa do derramar do Espírito Santo. Seria da igreja sem o Espírito Santo? Seria de nós, nosso testemunho seria um fracasso. Seríamos crentes tão pobres espiritualmente, pois o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que tem habitado em nossos corações, e ele foi derramado propositadamente para fazer a diferença no meio do povo de Deus, encorajando, fortalecendo, animando os crentes, consolando. Que coisa extraordinária foi de fato a descida do Espírito Santo. E eu posso perceber isso na vida de um dos apóstolos, Pedro. Pedro, antes da experiência com o Espírito Santo, era um crente fraco,
ora ele dizia que amava a Jesus, outra hora ele negava-o, cuspindo na sua cruz. Vivia numa crise espiritual tremenda, achando que ele, por si só, poderia ser um seguidor fiel de Jesus, mas não podia, e nós não podemos mesmo por nós mesmos. E você vê aqui nesse texto Pedro pregando a palavra numa ousadia. Que Pedro novo é esse? Que Pedro diferente é esse que nós encontramos em Atos capítulo 2? É um Pedro que teve a página virada. Um Pedro que tinha pensado em abandonar tudo. No Evangelho de João, no capítulo 21, no último capítulo do livro de João, ele volta a pescar e ele não quer mais saber de Deus, nem de Cristo, nem de igreja, nem de nada. E Jesus então ressurreto aparece ali, você vai lembrar da história, e manda eles jogarem a rede no lado direito, e ali eles pescam muitos peixes. Quando eles estão voltando, Jesus então trata com Pedro, dizendo: o que está fazendo aqui, Pedro? Te chamei para ser apóstolo, me servir o meu reino. Tu me amas? É aquela história do tu me amas. E ali Pedro é restaurado. E então quando você vira a página, entra Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, e você encontra então aqui, como disse a história, Pedro, apóstolo, agora cheio do Espírito Santo, pregando uma mensagem extraordinária, poderosa, onde centenas de pessoas se convertem e se rendem. E ali todos eles recebem o Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Eu queria ver alguns sinais, tentar ver alguns sinais de uma igreja assim, visitada pelo Espírito Santo. Uma igreja diferente. Uma igreja que busca encher-se do Espírito Santo, como diz Paulo, enchei-vos do Espírito. Ela tem alguns sinais especiais e ela é bem diferente das demais. Em Atos capítulo 2, 42, nós vamos ver um sinal extraordinário de uma igreja que está visitada pelo Espírito Santo, que tem o coração ardendo pelas coisas do Evangelho. É que eles ficavam firmes, perseverando na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que ama a palavra de Deus. É uma igreja que gosta de estudar a Bíblia. É uma igreja que quer ficar firme na doutrina dos apóstolos. E que não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita, e nem sai por aí correndo atrás de ventos de doutrinas feitas por homens, mas que, como aqueles crentes de Bereia, quando Paulo pregava, eles iam nos rolos dos pergaminhos para ver se era verdade aquilo que ele falava, se estava escrito nos evangelhos, ou na Torá, ou no livro das leis. É preciso perseverar na palavra de Deus. Somos uma igreja cristocêntrica, uma igreja de um livro só, a Bíblia Sagrada. Queremos amar a Bíblia, queremos estudar a Bíblia, e então perseverar na doutrina dos apóstolos, tendo todo o cuidado para não se desviar das Sagradas Escrituras. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela leva consigo este sinal. É uma igreja que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus e que fica firme na doutrina dos apóstolos. Um outro sinal, eu não quero me demorar muito, um outro sinal de uma igreja que tem o Espírito Santo como primazia em sua vida, em seu coração, está em Atos capítulo 2, aí no 42, no final, quando diz que eles tinham comunhão. Essa palavra no original, koinonia, ela tem um significado interessante,
duplo. É compartilhar não apenas a amizade, o estar lado a lado, mas é também compartilhar nossos recursos uns com os outros, compartilhar a nossa amizade, compartilhar os nossos dons uns com os outros. Eu acho tão bonito quando a igreja trabalha assim, e aqueles que têm dons querem ajudar os outros que estão precisando e não têm esses dons. Eu conheci um pastor quando cheguei no Paraná, em Maringá, em 1985, Can Hidong. Ele andou por aqui, eu soube, mas ele era lá do Cianorte, e era um pastor coreano, e ele se preocupava muito com a pobreza daqueles crentes. Ele, quando visitava, ele diz: casa de crente é casa limpa, né? Casa de crente arruma telhado onde água fica pingando da chuva. Então, vamos pedir na igreja, quem sabe arrumar telhado, vem aqui te ajudar para arrumar o seu telhado. Ele se preocupava com as necessidades básicas daqueles irmãos e desafiava aqueles que tinham outros dons manuais para que pudessem ajudar uns aos outros, para que eles melhorassem sua qualidade de vida. Queridos, nós podemos fazer isso é koinonia, isso é comunhão. Estar junto é saber que o irmão está necessitado em uma área qualquer. Quem sabe lá ajudar a pintar a casa, arrumar o telhado dele. Nós podemos fazer isso. Não só os diáconos, mas nós com os nossos dons e talentos que Deus nos tem dado. E como é bom ajudar. Como é bom ser útil no reino de Deus. Como é gostoso ser servo e abençoar um irmão com o talento que você tem, que talvez ele não tenha. E por ser pobre, talvez não tenha condições, mas os irmãos da igreja podem ajudar. Queridos, nós precisamos aprender com o Espírito Santo e com a igreja primitiva, que nós temos dons e talentos, que Deus nos tem dado esses dons, para nós nos ajudarmos uns aos outros nas nossas necessidades. Agora, para isso, irmãos, é preciso a gente saber da necessidade. Quem sabe visitar, fazer uma visita, ou alguém que fica sabendo, compartilhar, não é fofocar, é compartilhar, dizer: pastor, eu fui na casa da irmã tal, coitada, a casa dela está cheia de baldes no chão. Mas por quê? Por causa das goteiras. Aí é a hora de nós agirmos. Não só os diáconos, mas nós agimos. Quem sabe alguém que possa subir no telhado? Eu não posso mais subir no telhado, já subi muito. Agora eu não posso mais. Olha aquela história do gato. O gato subiu no telhado. O que aconteceu com o gato? Depois ele caiu do telhado. O que aconteceu? Ele morreu, até para falar que o gato tinha morrido. Então, queridos, mas há pessoas que podem, que sabem fazer, e nós precisamos compartilhar. Eu queria que a minha igreja, cheia do Espírito Santo, pudesse se compadecer das necessidades. Não são apenas goteiras, mas são tantas as necessidades, não é? Por esses dias nós compartilhamos alguns medicamentos caríssimos. Que bom! Agora a gente tem aqui os grupos, a gente pode compartilhar nos grupos as necessidades. Isso é koinonia, isso é comunhão. De repente, remédios, a gente pode compartilhar remédios que são tão caros com aqueles que precisam deles, não podem comprar. Diz o texto que eles se ajudavam mutuamente, chegaram até a vender alguns bens, algumas propriedades. Para quê? Para... Olha, eu não sei como. Entrou aqui um negócio. O Waze. Nós podemos nos ajudar através da koinonia, da comunhão santa que nós temos. Parece que nós estamos muito narcisistas, vivendo a nossa vida, cada um por si. Mas eu queria desafiar a minha igreja, dizer que é um dom do Espírito Santo
perceber as necessidades dos santos. Percebam. Compartilhem com os oficiais, com os pastores, seminaristas. Compartilhe com os diáconos, vamos compartilhar com aqueles que sabem, irmão, se você que mexe com isso, poderia ajudar. E de repente nós vamos estar nos ajudando. Isso é koinonia, isso é comunhão. Não é só os domingos vir aqui dar um abraço, mas é ajudar os mais pobres e mais necessitados. Atos, mas que coisa. É você, Satanás. Como é que você entrou aqui, cara? Não te chamei. Atos capítulo 2, ainda o 42. No partir do pão, nas orações, eles estavam juntos. Então eu quero falar um pouco mais. Além da comunhão, da koinonia, eles tinham adoração. Adoração. Você pode adorar através dos cânticos de louvor. Por isso que eu insisto tanto que Deus dê à minha igreja um manto de louvor. Porque eu creio que o louvor liberta. O louvor cura as emoções da alma, das nossas noites angustiantes, chamadas noites de Emaús. Louve ao Senhor. Há um hino que estamos aprendendo nas nossas reuniões de oração, onde nós ali compartilhamos também a nossa comunhão e a nossa adoração, porque orar é adorar a Deus. E nós estamos adorando a Deus todas as sextas-feiras como igreja, com 51 pessoas. E ali nós aprendemos a adorar a Deus através de alguns cânticos. Um que diz assim: quando você está em lutas e não pode nem louvar a Deus, o inimigo quer roubar sua esperança no Senhor. Os temores deste mundo invadem o teu ser. Ó, não deixa a tua fé em Deus desaparecer. Louva a Deus. Louva. Porque no meio dos louvores Deus habita, é uma forma de adoração. E diz o texto que aquela igreja primitiva não apenas tinha comunhão, mas eles também adoravam no partir do pão e nas orações. Uma coisa que nós temos aprendido, que orar com a igreja é diferente. Diz o texto que quando eles oraram juntos, o lugar onde eles estavam tremeu. Nós estamos orando toda sexta-feira, esperando de Deus a resposta, o agir de Deus, porque cremos no poder da oração quando a igreja ora. Eu costumo dizer e repito: você orar sozinho é uma bênção, você orar com alguém, com a sua esposa, seu cônjuge, é uma bênção, mas quando você vem orar com a igreja, é algo extraordinário. O lugar tem que tremer, porque é um mistério da igreja reunida. E é o que diz o texto aqui, que é um sinal de uma igreja que está buscando encher-se do Espírito Santo. É o estudo da palavra, é a koinonia, a comunhão, todos se ajudando mutuamente nas necessidades, olhos abertos para a necessidade do seu irmão, e também a adoração. Uma igreja que adora. Queria tanto que Deus desse a você o manto de louvor, que ao invés de você ficar reclamando da vida, ao invés de você ficar murmurando dos seus problemas, das suas lutas, Deus colocasse na sua boca um novo cântico de louvor, um manto de louvor. Quando você estiver em lutas, noites de Emaús, louva a Deus, porque no meio dos louvores Deus habita. Aleluia. Também, texto que nós lemos agora, no verso 47 do capítulo 2.
há um sinal, uma marca muito interessante sobre a igreja que é controlada pelo Espírito Santo, está cheia, está buscando o Espírito Santo, está buscando santidade. É o evangelismo. Olha que coisa interessante. E a evangelização aqui, demonstrada nesse texto de Atos capítulo 2, 47, vai mostrar pelo menos 5 dimensões. E eu quero rapidamente falar sobre elas. Diz o texto: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Primeiro aspecto, a dimensão da soberania de Deus. Acrescentava-lhes o Senhor. Isso é extraordinário. Deus acrescentando os novos crentes no meio da igreja. Isso é soberania de Deus. De repente, as pessoas vão se achegando. Alguns são atraídos pelos hinos do coral. Outros são atraídos pela nossa comunhão ali na frente, quando acaba o culto. Um abraço, um beija. É uma sopa, é um café. Um abraço gostoso, as pessoas passam de carro e alguém já passou, já me disse sobre isso, dizendo como vocês são alegres e diferentes na saída do culto. Esse é o testemunho, esse é o perfume, é o aroma de Cristo que se exala quando nós estamos assim, na porta da igreja, com simpatia e amor. Então Deus vai soberanamente trazendo as pessoas. Eu sei da história de alguns que entraram aqui, se converteram, porque passaram pela frente e tinham uma vontade muito grande de entrar aqui, por ver a nossa alegria e a nossa comunhão. Outros pela boa música. Diz o texto que a evangelização é algo extraordinário nessa dimensão da soberania de Deus, porque é Deus quem acrescenta. O texto diz que Deus ia acrescentando lá a igreja primitiva, pessoas novas iam chegando. Lembro de um pastor que esteve aqui há pouco tempo, enquanto eu estava em casa, e ele disse: nossa, quanta gente nova na igreja. E é verdade, Deus tem acrescentado por misericórdia e tem soberanamente trazido gente nova. Uma outra dimensão no evangelismo deles, lá na igreja primitiva, era a dimensão da coerência e autoridade. Vê se é isso mesmo aqui. Diz que eles se ajuntavam no serviço social e no evangelismo. Havia de fato coerência na evangelização deles, porque eles cuidavam do homem novo que chegava, do crente novo que chegava, de uma forma integral, não só nas questões espirituais, mas atendia também nas suas necessidades. Às vezes alguns vêm para cá, se convertem, mas vêm cheios de problemas financeiros, problemas de saúde, e é a hora da igreja entrar com ajuda social, ajuda emocional, ajuda até financeira, quando a igreja pode. Essa é a dimensão da coerência e da autoridade. Cuidar do homem todo. Irmãos, muitos podem chegar na nossa igreja quebrados, moídos, fracassados, devendo, passando fome e necessidade, sem roupa para vir à igreja. Já ouviu essa história de pessoas que não podem vir à nossa igreja porque não tem uma roupa? Por isso não é bom que a gente venha para a igreja com a roupa de ver Deus, com desfile de moda. Não é bom. Nossa igreja é uma igreja humilde. Nossa igreja é uma igreja simples, que está à beira de uma comunidade. E a gente não precisa esnobar a roupa.
Deus conhece a nossa estrutura. Quando a gente vem na nossa simplicidade, na nossa humildade, a gente não ofende aquele novo que está vindo, que sequer tem um sapato. E ele tem que vir com uma sandália havaiana. Não olhe para ele com desprezo. Se ele está de havaiana, não menospreze. Se ele está com uma camiseta, quem sabe, humilde, simples, não menospreze. Lembre-se, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cuida dos novos convertidos de forma total e integral. Uma terceira dimensão da evangelização, o próprio texto diz, é que o evangelismo naquela igreja era com naturalidade. Diz o texto, para deixar lá o texto, 47, que Deus acrescentava gente nova, de quanto em quanto tempo? Dia em dia. Queridos, Deus acrescenta com naturalidade, por causa do nosso evangelismo natural, por causa do nosso amor, do nosso jeito que a gente cumprimenta o visitante, que a gente recebe gostoso os que estão à porta da nossa igreja. Dia a dia eles vão se achegando. Esse é o crescimento natural que o Espírito Santo faz, é obra do Espírito Santo. Usar você no metrô, com sua simpatia, com seu amor, com seu gesto, com seu sorriso, num ônibus, num supermercado, ou aqui na porta da igreja mesmo, receber diferente, tratar melhor as pessoas, de forma que dia a dia, naturalmente, as pessoas sintam prazer e vontade de vir para a sua igreja. Olha o que nós já vimos na área do evangelismo daquela igreja cheia do Espírito Santo. A dimensão da soberania de Deus acrescentava-lhes o Senhor. A dimensão da coerência da autoridade, cuidando das pessoas de forma integral, todas as suas necessidades. E a terceira dimensão da naturalidade. Naturalmente, dia a dia, eles vinham chegando e participando daquela comunidade. Ah, como nós queremos ter esses sinais. Ah, como a nossa igreja precisa experimentar a doçura da plenitude do Espírito Santo, da santidade, para que esses sinais do evangelismo aconteçam naturalmente. A quarta dimensão está aí. Louvando a Deus. Logo no começo. Louvando a Deus. Queridos, eu amo esse tópico porque de fato prego isto. Que o louvor, de fato, ele nos enche de Deus. A adoração através dos cânticos espirituais, dos louvores, faz bem à nossa alma. E tira a angústia, e tira a tristeza. E é por isso que o profeta Isaías, quando ele fala do Messias e das suas atitudes messiânicas, ele relata que uma atitude delas que comprovaria que de fato ele seria o Messias, é que ele tiraria do seu povo o espírito angustiado e colocaria um manto de louvor. É preciso louvar, igreja. É preciso entoar e cantar o quê? Hinos, salmos e cânticos espirituais. Ah, não, eu só canto hino, não canto cânticos espirituais. Ou não, só canto cânticos espirituais, mas hinos eu não canto. Queridos, nós precisamos cantar salmos, como diz o Novo Testamento, cantar hinos e cânticos espirituais efusivamente, com alegria e com todo o nosso fôlego.
E Deus nos deu um manto de louvor. Porque diz o texto que aquela igreja cheia do Espírito Santo tinha como sinal que eles louvavam a Deus. Coisa extraordinária. E finalmente a quinta dimensão, foi o texto de lá novamente, 2:47. Louvando a Deus. De que jeito? Contando com o quê? O que aquela igreja tinha? Simpatia. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que explode em simpatia. Com um sorriso nos lábios. Recebe bem, recebe gostoso. Dá um abraço no irmão, no visitante. Queridos, nós precisamos encher do Espírito Santo o nosso coração e sermos crentes simpáticos. Nosso rosto precisa brilhar e transmitir a beleza de Cristo. E não deixar que as noites de Emaús, as noites traiçoeiras, as noites de sofrimentos, as noites de amargura, tiram de nós o brilho do Espírito Santo e de Cristo Jesus em nosso sorriso. Vamos ser mais simpáticos uns com os outros. É possível que eu, agora, já não era muito atencioso, nunca fui, possa passar perto de você e não te cumprimentar, porque eu não te enxergo mais. É muito difícil, confesso. Às vezes as pessoas estão do meu lado e eu não consigo enxergar. Mas você que enxerga, que vê o irmão passar do teu lado, pare ele, cumprimente, dê um abraço nele, não passe direto, dê um abraço. É tão triste quando alguém diz: fulano na igreja não me abraça, não fala comigo, não me cumprimenta. Eu fico tão triste quando eu ouço isso, irmãos. Vamos contar com a simpatia de todo o povo. Essa é uma dimensão de uma igreja cheia do Espírito Santo. Louvavam a Deus e eles contavam com a simpatia, a alegria de todo o povo, a formosura de Cristo em nosso rosto, em nosso falar. Tirar toda palavra grossa, doída, áspera do nosso vocabulário e usar palavras de amor, de carinho, mesmo com aqueles que nós possamos ter alguma dificuldade. O Espírito Santo pode fazer isso conosco. E a minha oração nessa noite é que a nossa igreja experimente a doçura do Espírito Santo na nossa vida, para que você possa ter essas dimensões. Além de estudarmos a palavra, coisa que nós já fazemos e é próprio da nossa igreja, da nossa denominação, nós amamos a palavra de Deus, mas pelo menos esses 5 tópicos que eu estou insistindo, que haja doçura e simpatia. Eu quero concluir. Os 3 relacionamentos de uma igreja cheia do Espírito Santo são relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com o mundo. A igreja cheia do Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, adora a Deus, evangeliza e pratica os frutos do Espírito Santo. Vamos orar. Abaixe a sua fronte. Deus está neste lugar. Quão temível é este lugar e eu não sabia, disse Jacó. E eu quero dizer que eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Porque Ele mesmo disse: onde houverem 2 ou 3 pessoas reunidas, eu ali estarei. Pai, a igreja precisa do Espírito Santo. Derrama mesmo porção dobrada do Teu Espírito sobre nós.
Enche os nossos corações do Teu Espírito. Traz santidade, Senhor. Separação das coisas deste mundo para sermos mais piedosos, mais consagrados. Queremos viver essas 5 dimensões aqui na igreja. Oh Deus, ajuda cada um. Tu sabes da dificuldade pessoal, daqueles que se adoeceram espiritualmente por causa das noites de Emaús, noites amargas, difíceis, sofrimentos da vida. Adoeceram, estão tristes, não tem mais simpatia, mais amargura, fel no coração. Oh Deus, adoça a vida dessa gente com Teu Espírito Santo. Adoça. Dá um batismo de alegria. E que essas 5 dimensões do evangelismo na nossa igreja sejam uma realidade. A natureza, a forma como naturalmente virão a Cristo. A forma como nós, com simpatia, falaremos de Jesus. Como nós vamos cantar e entoar os hinos com fervor. Existo, Senhor. Existo. E agora, Senhor, abençoa esses elementos. Eu oro pelo pão e pelo vinho. Não há dignidade nenhuma em nós sentarmos em volta dessa mesa, porque somos pecadores. Mas agora nós fiamos, confiamos e fiados estamos nos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Perdoa pecados, lava com Teu sangue, redime, levanta, põe de pé o caído por causa do pecado. Com o perdão, com a graça, com o favor, põe de pé, para que possamos comer do pão, beber do vinho, e assim, por este meio de graça, sermos alimentados. Em nome de Jesus, abençoa-nos agora, neste sacramento. Todo o povo de Deus diga amém.